Peço à amada igreja que abram as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 18, como temos feito dominicalmente, na graça do Senhor, nossa exposição, nossa lectio contínua tem sido à noite a carta de Paulo aos 2 Coríntios. Vamos prestar atenção. É um texto com muitos detalhes e, como o nosso diácono já falou antes, ele está muito embasado em Êxodo 34. E Paulo ele trabalha com várias figuras de linguagem, com vários contrastes. Por isso é muito importante que nós mantenhamos a nossa mente atenta e, ao mesmo tempo, desejosos que Deus ilumine as nossas mentes enquanto lemos cada uma dessas palavras que é inerrante, viva e eficaz. Diz assim a palavra do nosso Deus: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos faz tremer diante de tanta glória, assombro, mas te pedimos que possamos nessa noite contemplar as maravilhas da Tua lei, a glória na face de Cristo, na Tua palavra, Senhor. É isso que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava pensando em fazer uma ilustração para essa noite, não, irmãos, eu não vou mais falar sobre fatos familiares que eu comentei na última vez que estive aqui, e resolvi mudar um pouco, então, o foco. E muitos de nós já ouvimos aquelas ilustrações que ajudam a explicar, por exemplo, por que o sofrimento acontece na nossa vida, e tem uma ilustração até que chega a ser um tanto bem jargão comum, que é aquela situação que diz assim: olha, a gente só pode ver as estrelas durante a noite. Como é que você poderia contemplar a beleza das estrelas se não houvesse noite? E há, de fato, uma verdade nisso. De fato, só podemos contemplar as estrelas quando está noite. Mas, pensando nessa situação que nós acabamos de ler aqui, num contraste
entre algo que desvanecia e algo que é maior, sobreexcelente, algo que ofusca tudo aquilo que veio antes, talvez teríamos que inverter essa ilustração tão comum, já é tão senso comum que, às vezes, nós não pensamos que temos uma outra maneira de fazer essa ilustração. E eu pensei, talvez a melhor ilustração seria dizer que, quando o sol brilha, nós não podemos ver as estrelas. Isso não parece uma obviedade? As estrelas permanecem lá, mas a glória do sol faz que essas estrelas fossem como se fossem nada. O que fica durante o dia, ou grande parte do dia solar, é a luz do sol. E o que nós vamos ver nesta noite aqui tem a ver exatamente com esse contraste entre aquilo que seriam luzes de estrelas, aquela luz mais fraca. Os irmãos sabem aqueles quadros, às vezes, na internet que a gente recebe, que você pode clicar, é impressionante isso, né? As grandezas dos astros, quando a gente começa a clicar e ver a comparação do planeta Terra com outros planetas, com o Sol, com outros astros, a gente fica abismado. E quando a gente começa a fazer uma comparação aqui com o nosso sistema solar, de fato, o Sol é a maior estrela, e nenhum brilho é maior do que o Sol. Então, essa ilustração, ela vai nos servir de alguma maneira. Irmãos, sempre as ilustrações são imperfeitas, as analogias não são perfeitas, mas de alguma maneira vai servir para mostrar que a glória do Evangelho é sobreexcelente do que a glória do período da lei. A lei permanece. Ela está como as estrelas do céu, ela permanece. Mas quando a gente percebe o que a glória do Evangelho faz, isso ofusca tudo mais. Então, em resumo, hoje nós veremos o contraste entre a antiga e a nova aliança, entre a glória da lei e a glória da salvação. Isto é, o ministério da morte e o ministério do Espírito. Mais uma vez, essa noite nós vamos ver o grande contraste que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre a glória da lei dada por Moisés e a salvação que recebemos somente por meio do Espírito, concedido a nós por meio de Cristo. E nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira parte será a glória da lei e a sobreexcelente glória da salvação. Isso dos versos 7 a 11. Nos versos seguintes, a revelação da glória, dos versos 12 a 16. E, finalmente, a eterna e gloriosa liberdade, nos versos 17 e 18. Que o Senhor nos ajude e peço aos irmãos que estejam em oração para que, de fato, essa pregação fale por meio da palavra, que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. A glória da lei e a sobreexcelente glória de salvação, versos 7 a 11. Voltemos ao nosso texto. Algumas palavras já foram mencionadas aqui, mas vamos repetir então. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Percebam como esse nome glória se repete várias vezes, né? Ele fica ecoando a todo instante. Mas é esse contraste entre Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, que Paulo está fazendo aqui. E Paulo vem fazendo essas comparações, ele fica usando esse recurso de fazer contrastes já desde antes, e fazendo analogias. Como é que nós chegamos até aqui? Na pregação passada, o presbítero Cláudio falou sobre sermos cartas. Paulo faz uma analogia entre aquela lei que foi escrita em pedra e aquela que é impressa em nossos corações pelo Espírito.
E Paulo, então, está seguindo o argumento aqui. Ele fala de letras que foram impressas em nossos corações, e um pouquinho mais antes nós falamos sobre que nós somos o perfume de Cristo, e na sequência depois ele vai falar que nós somos a carta, e nesse capítulo de hoje ele vai ainda falar que nós somos espelho. Vejam quantas imagens o nosso Senhor utiliza para expressar a glória que nós temos por meio de Cristo. De uma maneira resumida, eu tentei colocar aqui que até aqui nós vimos que nós devemos ser uma carta perfumada de Cristo. Se a gente conectasse todas as ideias, é isso que nós devemos ser, né? Antigamente era mais comum, especialmente as moças, com as suas cartas perfumadas, quando a gente abre aquela carta, ou quando alguém abria, logo se sentia homenageado, era uma coisa bem interessante, né? E, enfim, ser uma carta, ser um perfume de Cristo, quer dizer mostrar a identidade daquele que nos conquistou. E eu preciso deixar claro também aos irmãos uma coisa muito importante, porque nós precisamos limpar o terreno, porque quando chegamos nesse texto, como outros também, que fazem esse contraste entre Antiga e Nova Aliança, muitos fazem um contraste tão grande que dizem que Antigo Testamento e Novo Testamento não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra de Deus do Antigo Testamento era somente para Israel, e agora, no Novo Testamento, é apenas para a igreja. A igreja é um parênteses na história, e quando Jesus veio, o povo de Israel rejeitou a palavra de Deus, então Deus criou a igreja como um momento encapsulado, para que depois Israel voltasse, então, a ser o povo escolhido. Essa é uma teoria teológica bem comum e aceita, mas o objetivo é mostrar que não é deste contraste que nós estamos falando aqui. E eu gostaria que os irmãos voltassem um versículo, no versículo de 2 Coríntios 3, versículo 6. Paulo ele faz uma menção de uma palavra que ela é muito importante para que nós possamos compreender esse texto dentro daquilo que se entende como o novo, aquilo que se entende como sendo algo que Deus estava inaugurando. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Esta palavra nova aliança, ela tem um contexto muito importante. Ela aparece, por exemplo, também lá em na mesma carta, em 2 Coríntios 5,17, onde nós somos novas criaturas. E a palavra novo aqui é uma palavra grega, de acordo com alguns, a pronúncia seria kainos, ou com outros seria kenos. É K-A-I-N-O-S, kainos. Vamos ficar com essa que é mais fácil. Essa palavra novo, ela não tem a ver com algo completamente novo. Ela quer dizer, segundo vários dicionários e vários contextos, que é novo em qualidade. Não é algo novo no tempo. Quando você quer dizer algo novo no tempo, em grego você diz neos. Quando Jesus diz que que esse é o sangue da nova aliança, é kainos. Ele está dizendo, eu estou trazendo uma renovação desse pacto com um entendimento de algo que vai ser melhor em qualidade. É uma continuação. Existe realmente uma quebra de algo que fica para o passado, mas há uma continuidade. Então, quando nós estamos fazendo um contraste aqui entre a glória do Antigo e do Novo Testamento, nós não estamos dizendo que o Antigo Testamento está em oposição ao Novo Testamento, ou que o Novo Testamento está em oposição ao Antigo Testamento. São grandezas diferentes, mas todos apontando para a mesma direção. Dito isto, vejam que o texto fala que o ministério da morte estava gravado
em letras, em pedras. E aqui precisamos também, mais uma vez, esclarecer. Muitos antinomianos, aqueles que querem negar a lei, dizem que agora nós não precisamos viver sob lei nenhuma, porque isso é coisa da letra, do Antigo Testamento. E não é isso que a palavra de Deus quer mostrar. Primeiro, porque há uma falha de interpretação para quem pensa dessa maneira, que o próprio texto ele é autoevidente, explicativo, basta ver o contraste entre morte e vida, não é entre vida e uma vida de libertinagem. Por exemplo, 2 Timóteo 3,16 ou 3,15 diz que toda a Escritura é inspirada, e aí Paulo vai dizer várias qualidades, para nos educar em justiça, para nos repreender, para nos fazer andar diante do caminho da lei. Então, essas letras aqui não têm a ver com esta função da palavra de Deus. A lei continua a ser útil. E nós vamos ver mais sobre essa função da lei aqui. Eu gostaria que nós abríssemos em 1 Timóteo 1, 8 a 11, onde nós vamos encontrar uma dessas funções da lei que está diretamente conectada com esse texto que acabamos de ler. Paulo escreve a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 8 até o versículo 11. Prestem bem atenção, vejam qual é a função da lei, ou uma das funções da lei. A lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa, ou seja, Paulo está deixando claro que ele não está falando contra a lei, contra aquilo que Deus deu, especialmente a lei moral do Antigo Testamento. A lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas, olha só a descrição, para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Olha só que interessante, Paulo não coloca em oposição aqui a lei e o evangelho, porque ele diz que isso é segundo o evangelho da glória de Deus. Então, ele está dizendo que a função da lei é nos apontar os nossos pecados. É esse o ministério da morte. Este é o ministério da condenação. Então, não há contradição entre dizer que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, isso é uma grande bobagem. Jamais alguém foi salvo pela lei. Paulo utiliza em Romanos 4 dois exemplos do Antigo Testamento, Davi e Abraão. Dois grandes símbolos foram salvos pela graça. Ele usa exatamente esses dois nomes para mostrar que a salvação sempre foi pela graça, nunca pela lei. Então, como fica evidente, a lei é boa e tem uma função reveladora. Ela nos revela quem nós somos. Ela revela o nosso coração. Creio que já usei essa ilustração aqui. Quando nós vamos ao hospital, precisamos fazer uma tomografia. Entramos naquele aparelho que alguns de nós têm muito medo, eu sou um deles. A gente precisa ficar bem quietinho, às vezes aquela máquina entra, ou a gente que entra na máquina, né? E quem tem um pouco de claustrofobia já fica um pouco com medo. É mais ou menos assim um certo temor que a gente tem em ser analisado pela lei de Deus. Acho que é uma coisa semelhante, né? Quando os olhos da lei estão sobre nós. Mas aquele aparelho não vai nos dar a cura. Ele vai nos mostrar o nosso problema, o nosso diagnóstico. Então, quando nós entendemos que a lei mostra o quem nós somos, nós devemos entender que nós precisamos mais do que simplesmente saber quem somos. A lei vai nos revelar que somos pecadores, rebeldes. Calvino disse que a lei deve atingir mais do que os ouvidos, deve atingir o nosso coração. Senão seremos apenas sepulcros caiados, aqueles que falam
são aqueles papagaios de Bíblia, conhecem muito de Bíblia, mas dentro de si nada foi mudado. Então, a função da lei é apontar o pecado. Esse é o contraste que Paulo está colocando aqui. E vejam, na leitura de Êxodo 34, vejam que situação terrível. Deus mesmo avisa, olha, prepara o povo, porque eu vou fazer algo terrível. Eu vou aparecer ao povo, por meio de Moisés depois, entregar as tábuas da lei, e de fato isso acontece. E aquela situação coloca a gente em assombro, porque todo mundo fica naquela expectativa, e foi algo terrível. E vejam, era a lei, era o ministério da condenação. Então nós vemos aqui que há esse contraste. Então qual é o lado oposto? Falamos muito sobre condenação, sobre o ministério da condenação. Mas vejam o que diz o versículo 9, novamente o argumento, indo agora para... do 8 em diante, aliás, do 8 até o 9. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Algumas versões colocam aqui ministério da justificação. Gosto bastante dessa opção. Então, o outro lado, não é entre Antigo e Novo Testamento, mas entre aquilo que vai ser revelado por meio da palavra de Deus ao longo do tempo e pelo próprio Cristo, é que há um ministério de justiça. E aqui a gente às vezes fica um pouco perdido, e Lutero ficou um pouco perdido com um texto parecido com esse, quando ele estava estudando em Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 17, ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aí, Lutero teve uma certa dificuldade para entender, mas como que a justiça de Deus? Porque quando nós pensamos em justiça de Deus, o que vem à nossa mente? Nós pensamos sempre em um Deus que é juiz, que vai me julgar. Há o tribunal, Deus é o juiz, eu sou o condenado, não há escapatória. Então, como é que eu posso ver o Evangelho? Como é que a justiça de Deus pode ser revelada no Evangelho? Não parece uma coisa paradoxal, contraditória? Talvez muitos de nós leiam esse versículo e não param para pensar nisso. Você já parou para pensar? Como é que você explicaria esse versículo para alguém que estivesse lendo? Se você tivesse uma experiência parecida como aquele diácono Filipe no deserto, você está entendendo o que está escrito aqui? Eu não estou entendendo. O que você ia explicar para essa pessoa? Me explica aí. Como é que o ministério, como é que a justiça pode ser vista no Evangelho? E a descoberta é que, de fato, a justiça de Deus se revela no Evangelho porque ela nos dada de graça. É a justiça do justo. É por isso que isso é sobreexcelente. Veja, o texto fala que em Cristo, né, como nós vamos ler mais para frente, a gente entende que em Jesus Cristo nós temos o justo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. O texto aqui diz que somente o Espírito pode nos conceder vida. E a expressão aqui que essa qualidade de vida é uma qualidade de vida sobreexcelente. E vejam, essa palavra significa acima, além, algo que é supremo, que vai muito mais distante do que o anterior. A lei apontava apenas o pecado. Ela, como a gente lê aqui, ela vai durar só por um certo tempo. Mas a sobreexcelente glória do Espírito permanece. E se a gente coletar aqui os adjetivos, ela não perece, ela não muda, ela continua, ela é inabalável. São todos sinônimos e adjetivos que eu posso retirar daqui sobre essa obra do Espírito. Quando nós lemos, por exemplo, em Efésios 1, 18 e 19, lá diz que nós fomos ressurretos dos mortos pelo mesmo poder e eficácia que agiu sobre Cristo. Esse é o ministério da vida.
Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas diz que a eficácia do poder de Cristo, por meio do seu Espírito, agiu em nós com o mesmo poder que agiu na ressurreição de Jesus, também agiu em nós, para que os nossos olhos fossem iluminados. Quando nós lembramos de Nicodemos, na conversa com Jesus, Jesus fala, olha, você não pode ver o reino de Deus a não ser que você nasça do Espírito. Ou Lázaro. Lázaro é um excelente exemplo. É um fato, mas serve como uma parábola. De fato, Lázaro ressuscitou no espaço e no tempo. Mas Lázaro não tinha capacidade humana para ouvir. Jesus o chamou. Ele ouviu, respondeu e ressuscitou. Esse é o ministério da vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Esse é o ministério. Esse é o contraste. Qual é o uso da lei que você tem feito? A lei continua valendo. As pessoas que não tiverem Cristo serão condenadas por esse ministério. Então, qual é o uso da lei que você tem feito, meu irmão? Você tem usado a lei para buscar a sua autojustiça? O que é impossível e ofensivo a Deus? Ou o outro extremo. Você tem se auto-banido da presença de Deus a tal ponto de achar que não há mais esperança. Porque tão terrível você fica diante da palavra de Deus que você nem se aproxima do chamado. E o que a lei de Deus tem feito em você? Você tem utilizado a palavra de Deus para fazer um autoexame, para fazer a sua tomografia espiritual, e após isso, se refugiar somente em Jesus? A sua esperança está na justiça de Cristo, o justo? É para lá que você vai quando você vê a sua situação, seu câncer terminal, espiritual. Como você aplica a lei de Deus aos outros? Você conhece muito bem a palavra de Deus, ou conhece trechos? Mas será que você aplica a lei de Deus com a mesma esperança que nós encontramos no Evangelho? Lei apontando o pecado e a graça, o Espírito de Deus agindo para mudar a vida das pessoas? Será que você não tem sido um ministério de morte e condenação, mais do que um ministério de esperança e vida? Como é que isso tem sido na sua vida? Lutero dá aqui alguns passos de como utilizar a lei. Ele passa esse seguinte resumo. Eu vou ler aqui 5 frases, onde ele mostra, então, como é que esse ministério do Espírito, por meio da lei, pode ser utilizado. Ao ler a palavra de Deus, então, faça as seguintes perguntas. Como posso adorar a Deus por isso? Como é que essas palavras me levam a adorar a Deus? 2. Como posso confessar um pecado com base nisso que eu acabei de ler na palavra de Deus? Tem algum pecado, algo que a palavra de Deus me revela? 3. Como posso agradecer a Jesus por me dar isso? 4. Do que eu preciso hoje para conseguir obedecer isso? E 5, que comportamento errado, emoção danosa ou falsa atitude resultam em mim quando me esqueço da realidade disso? Esses são alguns exemplos de que, de fato, o ministério da morte, a lei, aponta os meus pecados e eu devo utilizá-la, mas, ao mesmo tempo, devo ter esperança na obra do Espírito. E qual é essa obra do Espírito? Vejam, o contraste sempre é algo que estava em menor escala, que está indo numa grandeza cada vez maior. E Paulo, então, continua o seu argumento nos versos 12 a 16, que é o nosso segundo ponto.
a revelação da glória. Vejam, nós estamos falando sobre essa glória. Agora vejam aonde essa glória nos leva. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O contraste é que é véu posto e véu retirado. O Antigo Testamento mostrando que, pela lei, nós não temos esse acesso a Deus de maneira plena, e no Novo Testamento, então, esse véu é revelado como pode ser retirado. Paulo diz aqui que ele tem ousadia em falar. E provavelmente aqui havia também uma questão onde Paulo estava lidando com aqueles falsos mestres, dizendo que havia alguma utilidade na lei, no sentido de procurarem se justificarem diante de Deus, os judaizantes. E Paulo está dizendo, olha, nós somos ousados em falar, nós cremos de fato que a glória de Deus está revelada na face de Cristo. Não temos do que nos envergonhar, não precisamos pedir desculpas, porque nós cremos nesta revelação. Mas então o que significa esse véu colocado aqui? Alguns comentaristas afirmam que, especialmente no texto que lemos em Êxodo 34, versos 29 a 35, é que esse véu aponta que era a consciência pesada deles que os acusava diante da glória de Deus. Então, quando eles viam Moisés, que com o seu rosto resplandecente, aquilo os assustava, porque era um símbolo visível da presença de Deus. Eles preferiam, então, que Moisés escondesse isso. Mas não era só isso. Era porque eles tinham medo e temor da vingança divina, como já tinha ocorrido várias vezes antes. Quando alguém se deparava diante da glória de Deus e alguém não estava, então, habilitado a estar ali, muitas vezes Deus eliminava essa pessoa da presença dele. Então, muitos preferiam não ver a glória e continuar vivendo a sua vida mesquinha e pecaminosa. Veja, Paulo está falando aqui no tempo presente, da época dele, né? Pois até o dia de hoje, assim como naquela época era lido nas sinagogas, atualmente hoje muitos também têm essa dificuldade, não mais como judeus, mas não querem saber nada sobre Jesus. Não querem entender quem é Jesus, ou não querem se interessar mais a respeito. E o véu, como alguns comentaristas também dizem, representa essa dureza do coração, a minha rebeldia em não querer ver a glória de Deus. Uma ilustração muito comum para isso é que pecado e rebeldia no meu coração não é algo simplesmente passivo, é algo ativo. É como se eu pegasse uma bola de basquete e empurrasse ela para baixo d'água e forçasse para ela ficar lá, porque ela quer sair. Então, quando eu ouço a palavra de Deus sendo pregada, quando eu ouço algo do Evangelho, quando eu ouço algo da lei de Deus, eu forço, eu não quero ouvir, eu abafo isso. Então, de certa maneira, esse é um véu que nós colocamos em nossos corações. Vejam que o texto fala, no versículo 14, que os sentidos deles se embotaram. Essa é uma palavra para entendimento que, de fato, não quer saber das coisas. Então, nós muitas vezes agimos assim. Mas há esperança. Veja, o versículo 16 diz, o véu está posto sobre o coração deles, quando, porém, algum deles se converte no Senhor, o véu lhe é retirado. O que é essa conversão aqui? Essa conversão, como lemos até hoje no Catecismo, corresponde a duas coisas. Um arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados. A ideia hebraica de conversão é voltar-se. Eu estava andando numa direção, e aí eu volto
e com a minha face voltada para Deus, atento com meus olhos e com meus ouvidos, é a minha face olhando a face de Deus. Isso é conversão. É quando eu abandono o pecado e quando eu creio nas promessas de que em Jesus Cristo eu tenho tudo o que é necessário para a minha vida, onde todas as promessas que apontam para Cristo não são apenas cridas, mas desejadas. Muitas pessoas têm Jesus apenas como um mestre, que pode me ensinar muitas coisas boas. Se vocês forem em livrarias, vocês vão encontrar 8 passos na área de negócios ou coisas parecidas com conselhos baseados supostamente no Evangelho. Tem muita gente que faz isso, enxerga Jesus nisso. E claro que há verdades que a gente pode extrair e aplicar a todos, mas Jesus, o propósito principal de Jesus não é ser apenas um mestre ou um profeta. Ted Tripp, pensando nesse problema, ele diz o seguinte: é por isso que Jesus veio. Se a nossa necessidade era de alguém para nos dizer o que fazer, Deus apenas teria enviado um profeta. O problema que temos é tão grande que apenas saber o que devemos fazer não é suficiente. Precisamos de um Salvador de nosso pecado e precisamos de alguém que tenha poder para nos livrar do nosso pecado. Então, simplesmente estar assentado aqui todos os domingos ouvindo boas pregações não é suficiente. É necessário que o Espírito, assim como lá no Gênesis, Deus falou e o Espírito criou. Deus falava e o Espírito criava. Não podemos dissociar a palavra do Espírito. Essa é uma obra que Deus tem que fazer em nossos corações. Não basta somente ouvir a palavra de Deus. O Espírito tem que agir na minha vida e me transformar para que esse véu seja retirado, para que o meu coração seja aberto a Ele. Pergunta: ao ler a palavra de Deus, a lei continua apontando para a santidade de Deus? Você enxerga a santidade de Deus na lei de Deus? A lei continua apontando para Cristo em sua vida? Se você de fato entendeu quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é o poder da graça, ao ler a palavra de Deus, você procura ver Cristo ali como o seu sacerdote, o seu profeta, o seu rei, o seu salvador. No caminho de Emaús, lá em Lucas 24, quando Jesus andava com aqueles discípulos, aqueles 2 discípulos, Cristo expôs, desde Moisés aos profetas, os salmos, dizendo que tudo falava a respeito dele. E vejam, ali há uma clara explicação ou ilustração daquilo que estamos falando aqui. O véu deles foi tirado. Quando Jesus desaparece, naquele momento de partir do pão, eles imediatamente reconhecem que era o Senhor que estava com eles e que o coração deles ardia com a palavra de Deus que era exposta, porque Cristo era visto ali. Seu coração tem buscado contemplar a glória de Cristo. Os puritanos chamavam o domingo como o dia da feira da alma. Você se deleita em vir aqui todos os domingos, ouvir a palavra de Deus e ver a glória de Cristo? Contemplar a Cristo é um milagre. Compreender a respeito do Salvador é obra de Deus. É compreensão e é desejo de amar o que se compreende. O que é retirar esse véu, então? É quando eu compreendo e desejo que tudo que fala sobre Jesus se aplique à minha vida. Quais são os efeitos disto? E assim vamos para o nosso último ponto. Quais são os efeitos de saber tudo isso? Versos 17 a 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Algumas versões dizem como
pelo Espírito do Senhor, e outros ainda como o Espírito que vem do Senhor. Então, tem algumas versões aqui, mas a ideia é que é o Senhor quem faz isso por meio do Espírito, que nos transforma. Então, aqui nós vamos ver algo sobre as consequências disso tudo que o Evangelho nos aponta, que o ministério da vida, do Espírito, por meio de Cristo, nos concede. E se a gente pudesse resumir, e esse é o título desse último ponto, é a eterna e gloriosa liberdade. Liberdade. Liberté, égalité, fraternité. Tão comum falar esses termos desde a Revolução Francesa. Mas essa Revolução Francesa, ela jamais atingiria e jamais vai saber o que é de fato liberdade. Enforcar o último rei nas tripas do último padre não é um ideal de liberdade como era assim desejado. A palavra liberdade é muito interessante, é só uma curiosidade, irmãos. Ela está escrito aqui exatamente, literalmente, como eleutéria. Bom nome para você dar para sua filha. Eleutéria. Vocês estão rindo? Então, vejam só. Vocês sabiam que o nome de Lutero não era Lutero? Como? O nome de Lutero era Martin Luther, L-U-D-E-R. Mas quando ele entendeu o Evangelho, ele mudou propositalmente o seu nome, pensando nessa palavra. Ele acrescentou um TH em lugar do D. Martin Luther, dizendo Martin o Livre. Nós temos um presbítero aqui na nossa igreja que também foi inspirado por Lutero, eu acredito, que é o nosso presbítero Jefferson Eleutério. Então, esse nome quer dizer liberdade. Que liberdade é essa que, então, nós temos como consequência de entendermos esta diferença com a graça de Deus e o ministério da condenação? Não é libertinagem, não é liberdade para vivermos sem limites. Não é liberdade para vivermos uma vida sem reverência e temor diante de Deus. É a liberdade de Deus imprimir a sua lei em nosso coração, não sendo mais escravos do pecado, nem da condenação da lei, mas sim ser templo de Deus, habitação de Deus. É um acesso permanente. É um acesso que não é como a nossa internet, que de vez em quando cai o sinal, ou se eu esqueço de pagar a conta, é cortado. Vejam, o Antigo Testamento, como lemos lá em Êxodo 34, que encapsula bem toda a ideia veterotestamentária, ninguém poderia chegar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. E hoje nós entendemos que nós temos acesso a Deus, e nesse sentido todos temos pleno acesso, e um acesso firme, constante, inquebrável, porque em Cristo Jesus nos foi dado isso. Isso era sombra do Antigo Testamento, que apontava para Jesus, mas hoje nós já temos isso. Nós não precisamos mais sacrificar cordeirinhos, não precisamos mais daquelas festas, não precisamos mais ir 3 vezes ao ano cultuar a Deus. Era obrigação do Antigo Testamento. E ai se não fizéssemos corretamente. Hoje, o ministério da condenação continua, na questão da sua lei moral, mas nós temos plena liberdade e acesso. Vejam, várias coisas no Antigo Testamento eram cobertas. O tabernáculo era coberto, a entrada do Santo dos Santos era coberto, o propiciatório era um tampo que cobria as leis. Haviam várias coberturas. Mas aqui diz que nós, por meio do Espírito, temos agora o rosto desvendado, descoberto. Podemos entrar na presença de Deus com ousadia. Não irreverentes, mas ousadamente por causa do sangue de Jesus. Uma liberdade que não nos deixa mais assustados com a condenação da lei, porque em Cristo Jesus não há mais condenação. A liberdade. Essa liberdade é a espécie de liberdade que uma vez Agostinho falou: ame a Deus e faça o que quiseres.
se de fato amarmos a Deus, e Jesus fala que se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos. E amar os seus mandamentos. Então, se de fato nós amamos a Deus, nós vamos ser os mais livres homens de todos. Esse rosto desvendado é o contraste com a terrível glória de Deus apresentada na lei. As pessoas ficavam assombradas. Mas ter um rosto desvendado na presença de Deus, isso não é uma grande ousadia. É uma grande confiança e esperança para nós. Porque podemos acessar a presença de Deus. De maneira que, ao nos aproximarmos de Deus, nós só podemos ter acesso porque cremos que Cristo Jesus foi o justo. E aqui diz ainda que isso, nessa nossa existência aqui, nesse período que estamos, é algo que nós contemplamos ainda como por espelho. As senhoras e as madames hoje talvez teriam um problema com os espelhos daquela época, porque não era como hoje. Os espelhos da época que Paulo está escrevendo aqui eram espelhos que eram metal polido. Por isso, a ilustração dele aqui serve para essa ideia de algo que vai sendo cada vez mais claro ou clarificado e evidente. Eles até poderiam ver o seu rosto, mas numa placa de metal polido você não vê muito bem ainda o seu rosto. Mais ou menos. Paulo está dizendo que é isso. Nós, ao contemplarmos Cristo, como por um espelho, também vamos sendo transformados. Eu não consigo ver exatamente a minha imagem como ela está, mas eu sei que isso é algo que é transformado de glória em glória. E vejam que coisa interessante, essa palavra aqui que diz, no versículo 18, que nós somos transformados, é a mesma palavra que aparece nas suas duas primeiras menções na Bíblia, exatamente no Monte da Transfiguração. Lá em Mateus 17 e Marcos 9. Quando Jesus se transfigura, é a mesma palavra que está aqui para transformação de glória em glória. E outra vez onde essa palavra vai aparecer, a terceira vez, em Romanos 12. Transformai-vos a vossa mente pela renovação, a mente sendo renovada pela transformação da palavra de Deus. E a quarta vez é aqui. Então é um poder miraculoso, sobrenatural, supremo, que nos faz ser transformados na mesma qualidade, se é que podemos falar, da transfiguração. Vejam que coisa mais gloriosa, que coisa que é assombrosa. E aqui diz, então, que essa transformação, ela é de glória em glória. Isso quer dizer, ela é contínua. Há um efeito contínuo do Espírito que muda o nosso interior e se reflete em nossa forma de pensar, de falar, de agir. Ora, nós falamos que somos cartas, que somos perfumes, todos podem ver. E esse processo é assegurado por aquele que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi transfigurado em glória, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado e nos conduz até Ele mesmo. E por isso, o ministério do Espírito, que nos faz ver a face de Cristo, é de sobre-excelente glória e grande contraste. É o sol brilhando sobre as estrelas, que não podem ser vistas, embora elas estejam lá. Você se deleita nessa liberdade que é oferecida em Cristo? Você entende que a sua primeira liberdade é Cristo por você. Algo que foi realizado fora de você, completamente fora. Algo que Ele fez lá na cruz, onde você não teve participação alguma. Você se deleita nessa liberdade de ser livre da condenação do justo que foi pendurado para receber a nossa digna condenação. O ministério da condenação caiu sobre Cristo, para que tivéssemos vida.
Mas você também se deleita na liberdade de Cristo em nós. Não é só o Cristo que morreu lá na cruz, mas aquele Cristo que transforma o meu coração e me faz cada vez mais cativo a Ele, mais liberto nele, cada vez mais semelhante a Ele. E assim como o espelho também tem essa propriedade, a presença, a sua presença, de cada um aqui, reflete a verdadeira liberdade de Cristo, ou ainda os que estão ao seu redor são incentivados ao caminho da libertinagem, ao legalismo, ou à falta de temor a Deus? Que reflexo você tem sido da glória de Cristo? Vejam, é extremamente ofensivo se formos pensar que nós distorçamos a glória de Cristo. Se o ministério da condenação é glorioso, quanto mais grave é distorcer a glória do nosso Senhor. Esse capítulo 3, que nós acabamos de ler, menciona 7 vezes o Espírito de Deus. Isto lhe dá esperança e confiança em receber o auxílio do próprio Deus, que nos promete aqui, que chegaremos seguro à glória eterna. Há esperança. Esse texto faz o seu coração desejar buscar o Senhor, porque o contraste é esse. A lei mostra que eu sou incapaz de atingir esse padrão, mas o Espírito me incentiva a buscar a Cristo. 3 coisas que essa liberdade, então, nos aponta e nos leva. Primeira, ela é sobre-excelente. Não há nada mais supremo do que estarmos em plena liberdade e comunhão com o nosso Senhor. Segunda, ela é permanente, ela não vai desvanecer. E segunda, é que essa imagem que Cristo está formando em nós é de glória em glória e nunca terá fim. Jamais vamos atingir a perfeição de Cristo. Para concluir, hoje vimos que a lei de Deus não produz vida quando dissociada do Espírito Santo. Essa lei que opera a morte até os dias de hoje foi gloriosamente apresentada na lei e nos profetas do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Ela está em vigor, o ministério da condenação. Não cabe recurso algum de nossa parte. Também vimos, contudo, que Deus nos ofereceu o ministério do justo, a justiça que nos faltava, Cristo. De um modo supremo e além das nossas capacidades, os nossos olhos foram desvendados para contemplar a glória do nosso Salvador. Por meio dele conhecemos a verdadeira liberdade, a liberdade de Cristo que nos salvou de nós mesmos, do pecado e da condenação da lei. Assim, ao contemplarmos a sobreexcelente obra do nosso Salvador, nossos corações se elevam em adoração reverente, confessando que a verdade do Filho nos libertou. Ele é a nossa alegria, o nosso pão e nossa água da vida, a nossa sabedoria, a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa ressurreição, a nossa vida guardada e escondida nele, segura, inabalável e eterna. Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esta é a glória sobreexcelente do Senhor. Oremos. Ó Senhor Deus, só podemos contemplar o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor e misericórdia na face do Teu Filho, na face de Jesus, diante do qual Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas, desapareceram, permanecendo somente o Senhor. Que tudo em nós, Senhor Deus, que tudo em nós diga glória e reflita a Tua glória, Senhor. Que tudo em nós, Senhor, seja transformado dia a dia, de glória em glória. Glória a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos que não somos suficientes para essas coisas, mas isso é o que nos lembra o ministério da condenação. Ó, que o Senhor incentive, nos anime, incendeie os nossos corações com a esperança da glória de Cristo, que levanta os mortos, dá vida àqueles que não podiam ver, dá visão àqueles que não podiam ver e vida àqueles que não podiam viver. Opera em nós, Senhor, esse ministério glorioso da vida, da justiça, do perdão, da santificação. Faça-nos, Senhor, que o nosso rosto resplandeça a Tua glória. Isso que Te suplicamos, penitentes, humildemente, e ao mesmo tempo eternamente gratos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.